Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcela, sou biomédica, administradora do blog Tiro Jaleco e hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas estratégias para coletar sangue de crianças. Esse foi o tema que eu postei recentemente, né? No blog, no Instagram e no Facebook também. Inclusive, muitos de vocês comentaram, deram opiniões de vocês, né? Falaram quais são as estratégias que vocês aplicam, que inclusive eu achei super interessante para coletar sangue de crianças. E convenhamos, né, pessoal? Coletar sangue de crianças não é fácil. E também porque existem crianças e crianças, não é mesmo? Cada uma, né, tem uma personalidade diferente, tem crianças que têm muito medo, pavor, pânico, e também tem aquelas outras crianças, né, que são super tranquilas, super boazinhas e não dão trabalho nenhum. Agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas, né, algumas estratégias que eu utilizo todos os dias na minha rotina laboratorial. Nós coletamos sangue em pós-saúde, então vocês imaginam o quanto é lotado um posto de saúde, não é mesmo? Então a nossa rotina é bem pesada. Então confiram aí as dicas que eu utilizo para coleta de sangue em crianças. Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem que observar o perfil da criança. Se é aquela criança que já chegou estressada, chorando, né, fazendo aquele auê, primeiro a gente conversa com os pais da criança, fala para tentar acalmar e conversando com a criança, porque nem sempre as crianças nos ouvem, não é mesmo? Mas depois nós vamos tentando conversar com essa criança, tentando acalmar de certa forma. A gente pergunta o nome, a gente pergunta a idade, a gente pergunta por que você tá chorando, não vai doer, é só uma picadinha, tem todos aqueles esquemas, né? E eu sempre tento dialogar com a criança e, inclusive, olhar nos olhos, né? Eu acho muito importante esse contato, olhar nos olhos. Nem sempre dá certo, né? Como eu disse, cada criança é uma criança, são crianças que têm personalidade completamente diferente. Mas eu sempre busco olhar nos olhos, conversar, perguntar. Se tá com uma blusa de super-herói, eu pergunto: você gosta do Batman, do Homem-Aranha? Ou se é uma menina, você gosta, sei lá, da Frozen, do Mickey, da Minnie, enfim. Eu sempre tento conversar. E eu sempre explico o que eu tô fazendo, né? Por exemplo, eu mostro o garrote, eu sempre falo: tá vendo essa borrachinha? Aí eu mostro pra criança, né? Aperta a borrachinha, sente a textura. Essa borrachinha vai beliscar um pouquinho, vai doer o braço, mas é para deixar o que a sua veia mais gordinha. Então eu sempre vou conversando desse jeito com a criança. Aí depois quando eu pego o algodãozinho, eu falo assim: agora eu vou passar o algodãozinho, vai ficar geladinho o seu braço. E eu sempre falo assim: será que tem formiguinha aqui no seu bracinho? Será que vai ter formiguinha? Aí quando eu pico, né, o braço, né, eu introduzo a agulha, aí eu começo a falar: nossa, olha só, o seu sangue tem cor de suco de uva. Inclusive, essa foi uma das estratégias que vocês deixaram nos comentários lá no Facebook e que eu adorei e já tô colocando em prática no meu dia a dia também. Então eu sempre vou fazendo esse jogo. Às vezes, quando a criança tá chorando, eu falo assim: conta até 5 com a tia que a tia já vai tirar. Respira fundo. Olha lá, 1, 2. Aí eu vou conversando com a criança. Às vezes a criança conta comigo, respira fundo. Às vezes não. Acontece. Não é mesmo? O que mais que eu falo? Bom, além de perguntar do super-herói, às vezes eu falo, eu começo a conversar com a mãe e com a criança ao mesmo tempo, né? Às vezes eu falo assim: não é verdade, mãe, que é só uma picadinha, confia na mamãe, que ela sabe o que ela tá falando, confia na tia, que a titia é boazinha, é pro seu bem. Às vezes a gente fala assim: será que tem bichinho na barriga? A gente tá fazendo, né, coletando esse sangue seu pra ver se você tem bichinho na barriga. E outras estratégias também a gente utiliza no posto de saúde e na nossa coleta de sangue em crianças de forma geral. Então eu acho muito importante, frisando, né, o que eu disse, conversar com a criança, olhar nos olhos, transmitir confiança, né? Porque muitas vezes as crianças elas são apavoradas, né? Tem esse pânico todo, porque às vezes não sabem exatamente o que está acontecendo, né? Muitas vezes colocam na cabeça da criança que é algo ruim.
e muito pelo contrário. Eu acho que os pais deviam conversar antes com os seus filhos, explicar mais ou menos o que vai acontecer, como que funciona essa coleta de sangue para não ser tão traumática. Eu admiro muito os pais que conversam com os filhos, né? Existem também pais e pais, né? Porque a gente sabe que na hora da coleta o perfil dos pais influencia muito também para facilitar ou não na nossa coleta, né? Então, existem aqueles pais que o filho tá dando escândalo e o pai não sabe nem segurar direito a criança, aquele pai mole, que não dá bronca, e a gente às vezes fica, né, segurando a emoção aqui, mas infelizmente a gente não pode falar que a criança é mal criada, não é verdade? Mas a gente tem vontade, confessa. Mas também existe aquele pai que fala assim, olha filho, lembra que a gente conversou em casa? Aí começa a falar, nossa, às vezes dá vontade de dar um abraço, um beijo nesse pai, nessa mãe, porque é exatamente isso, pessoal, orientação, saber conversar e transmitir confiança para essa criança, certo? Então, esse, pessoal, foram algumas dicas de coleta de sangue em crianças que eu deixo aqui para vocês, algumas dicas simples e super básicas que eu tenho certeza que vocês já aplicam no dia a dia de vocês. E se ainda não, quem sabe, ó, fica a dica, que são dicas, eu acho que valiosas, simples, mas super úteis para você aplicar aí na sua rotina de coleta de sangue em crianças, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar aqui no gostei, tá bom? Compartilhar esse vídeo, comente aqui embaixo também se você tem outra estratégia, se você aplica outra estratégia com crianças, tá bom? E confira sempre, esteja sempre ligadinho aqui no Tiro Jaleco, no blog e no canal também, tá bom? Então, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!